assunto que eu acho que ainda não está esgotado é para que serve a terapia? O que acontece na terapia? Eu acho que é mais nesse sentido. O que acontece na terapia? Porque em cima do que acontece, as pessoas conseguem adequar a necessidade dela àquilo que ela tem expectativa do que vai acontecer. Porque as pessoas ficam pensando, mas o psicólogo vai me dar conselho? Eu já tenho conselho do meu amigo, da minha mãe, não aguento mais conselho. Ou o psicólogo ele vai só ficar me ouvindo e balançando a cabeça? E por que as pessoas têm essas imagens? Por um lado, é por conta de filme, de até séries de TV, que mostra sessões de terapia. E por um lado é bacana que dá alguma ideia, dá uma esclarecida para as pessoas de mais ou menos como pode ser uma conversa, mas é sempre como pode ser, porque o seu contato, mesmo que seja aquilo que está na TV é um ator, né? Mas vamos dizer que foi filmado uma sessão de terapia, coisa que não pode, tá? É uma coisa muito privada, não pode ir a público. Mas enfim, se vai por algum motivo, você viu uma sessão de terapia de um profissional e você vai naquele, ou um amigo seu te descreve como foi a sessão de terapia dele e você quer ir nesse mesmo profissional. A sua sessão não vai ser igual. Por um simples motivo, porque você é outra pessoa. Você vai chegar lá com necessidades diferentes. O psicólogo, ele vai adequar o que você está precisando, o que você está levando ao que pode ser feito contigo. Como é que o psicólogo percebe isso? Como é que ele vai avaliando o que ele tem que te oferecer em termos de atendimento? Desde tudo, desde do momento que foi agendada a consulta, quem agendou a consulta, se foi você mesmo, se foi outra pessoa, como você chegou, o horário, tudo isso é material, tudo isso é informação. Não estou falando isso para você ficar se auto-observando, então o que eu devo fazer, o que o psicólogo... Não, seja espontâneo, né? Faça da sua... porque é isso que o psicólogo precisa, da tua verdade. Então, não leve por base o que você viu, porque aquilo é um exemplo, uma amostra, existe uma quantidade muito grande. É isso que eu vou falar hoje. Os tipos de sessão, quais são as formas, além de abordagens, quais são os modelos. Pode ter o aconselhamento, pode ter a escuta, pode ter, são várias formas. E para a gente começar, eu vou falar um pouquinho alguns tópicos, né? Quem é que faz terapia, para que faz terapia, quando, que momento, e a gente encerra com os tipos. Para ter aí um conjunto, um perfil, uma visão bastante ampla da coisa toda. Então vamos lá. Quem é que faz terapia? Em primeiro lugar, é quem percebe a necessidade ou de elaborar alguma coisa, de entender melhor alguma coisa na vida dela, ou de mudar alguma coisa. De mudar pode ser alguma coisa de mudança comportamental, alguma coisa que ela vem fazendo ou alguma coisa que ela quer fazer. Pode ser alguma mudança de sentimento, de emoção, de percepção de mundo. Então, e o que é muito importante, que seja iniciativa da pessoa. Ainda tem aquela velha piadinha, né, de quantos psicólogos precisa para mudar uma lâmpada? A resposta é, depende se a lâmpada quer ser mudada. Por quê? Uma coisa que sempre me perguntam, e eu vejo uma quantidade muito grande de ligações no consultório, de pessoas falando assim, eu queria que minha mãe fosse fazer terapia, que minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, enfim, e ela não quer, o que eu faço? O que a gente fala para essa pessoa? Você percebeu a necessidade e percebeu que a pessoa que está em dificuldade não quer vir para a terapia? Venha você para uma terapia de orientação, que é já um dos tipos de terapia, de orientação, de aprender a desenvolver formas para colocar para essa pessoa o que está acontecendo com ela, o que você está vendo, aliás, né? Que nem sempre o que você está vendo é o que o psicólogo veria, mas enfim, é a visão de quem está lá no convívio com a pessoa, pode ser importante sim. E como você se colocaria diante dessa pessoa, como você mostraria para ela a necessidade para trazer ela para a terapia. Porque, pelo que eu sei, só existe, por enquanto, uma possibilidade de tratamento, né, involuntário, que é quando a pessoa realmente está em estado de drogadição, quando ela está numa dependência química muito forte, aí a justiça autoriza que você leve essa pessoa à força para um tratamento, porque ela está
em risco de morte. Então, são situações, mas fora essas situações, eu vejo que a pessoa está muito triste, ela não quer ir para terapia. Eu vejo que a pessoa está com muita dificuldade no trabalho por conta do comportamento dela, ou dificuldade de lidar com as outras pessoas e ela não quer ir para terapia. O que eu faço? Você pode ajudar essa pessoa a perceber a necessidade, mas ela precisa perceber a necessidade, porque terapia é uma viagem para dentro dela mesma, para ela se conhecer, se perceber, e isso só e depois, né, a mudança, mas isso só é possível quando a pessoa quer fazer, quando a pessoa se permite. Porque a hora que alguém conseguir mudar o pensamento da outra pessoa, sem que essa outra pessoa queira mudar o pensamento, o que acontece foi uma lavagem cerebral. E isso não é bom, né? Tem um lado bom da pessoa só entrar num processo de mudança quando ela permite essa mudança, que senão estaríamos numa situação onde qualquer pessoa poderia mudar a outra, e quem é que tem o direito de fazer isso? Ninguém. Então, esse momento, essa coisa da pessoa querer ir para a terapia, sentir a necessidade, ter esse momento de prontidão, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero me sentir diferente, é muito importante. Vamos lá. Para que serve uma terapia? Tem os quadros clínicos bem definidos, que é bastante óbvio. A pessoa está no processo de depressão, a pessoa tem uma síndrome do pânico, ou já diagnosticada por um médico, ou ela tem essa percepção por conta do que ela conhece, do que ela tem visto, e é muito importante tudo isso que a mídia e outras pessoas vêm fazendo, de mostrar o que são esses quadros clínicos, porque antigamente as pessoas sofriam muito caladas, em silêncio. Pessoas com síndrome do pânico, por exemplo, ela sentia um total desespero em certas situações, onde ela mesma percebia que não tinha por que ter esse desespero, e exatamente por isso ela não falava nada para ninguém, ela não procurava tratamento, ela não tinha coragem nem de falar para o médico dela, porque ela falava, o médico vai achar que eu tô louca e eu não quero passar por essa sensação de loucura. E as loucura é um outro tema bem interessante para a gente fazer um vídeo só disso, né? O que é loucura? O que é estar fora da realidade e o que é você perceber que você tem sintomas muito desconexos ou percepções, sensações muito desconexas, mas você está percebendo. Então não é loucura. Não dá pra gente usar esse termo, mesmo que esse termo seja muito popular, não seja um termo científico nem técnico, mas enfim, falando de uma forma que você pode entender. Antigamente as pessoas sofriam muito caladas, então é interessante a gente saber quais são as possibilidades. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, aquela necessidade de repetir comportamentos de uma forma onde ela mesma não consegue se controlar. E aí pode ser colecionar coisas, pode ser limpar a casa, pode ser rituais de fechar a porta, rituais de organizar quadros, enfim, existe TOC, transtorno obsessivo, por uma série de quadros. Eu tenho um vídeo sobre isso. Aqui, dá uma procuradinha, coloca Psicólogos em São Paulo, compulsão, você vai achar. Também o psicólogo pode te atender para situações que envolvem a sexualidade, dificuldade de orgasmo, de ereção, enfim, questões que envolvem a sexualidade, orientação vocacional, transtornos alimentares, normalmente emagrecimento, mas também bulimia, anorexia, são todas as situações que a gente chama assim de quadros clínicos mais específicos, onde tem um código específico, uma CID, enfim, que dá um nome para a coisa. E tem algumas outras situações que não tem um nome assim clínico específico, mas são inseguranças, desejo de desenvolver um novo comportamento, por exemplo, uma pessoa que percebe que precisa de falar em público, precisa de ser mais espontânea, precisa ser mais extrovertida, ou precisa segurar um pouquinho a extroversão dela. Às vezes ela percebe que ela é tão extrovertida que está dificultando, né, o relacionamento com outras pessoas, situações de luto, situações de dificuldades no relacionamento, de assertividade, aprender a falar não na hora certa. Enfim, não são quadros clínicos, não tem um diagnóstico médico, mas são situações onde a pessoa percebe que a vida dela podia ser muito melhor se ela conseguisse superar e lidar com essas situações. Bom, quando? Agora também é uma grande questão. Quando é que a pessoa pode ir para uma terapia? Quando ela percebe que essas situações estão incomodando, atrapalhando a vida dela e ela não está conseguindo lidar sozinha.
Tem gente que fala, e todo mundo deveria ir sempre no psicólogo. Nós psicólogos, né, até que gostamos dessa sensação de que somos tão úteis, mas não é bem assim não, tá? Eu acho que o psicólogo ele é necessário quando você percebe que, ok, preciso mudar, tentei sozinha, não consegui, e tem mudanças específicas que eu preciso fazer, ou nos meus sentimentos, ou nos meus comportamentos, e eu quero a ajuda de um profissional. Percebo que um profissional vai me ajudar. Então vamos aos tipos. Nem todos esses tipos que eu vou falar aqui são assim tão formais, existe uma escola, existe um curso para isso, mas são modalidades, possibilidades. Tem pessoas que precisam só da escuta, precisa de um momento onde ela vai falar e ela precisa que alguém a ouça. E muitas vezes é o momento que o psicólogo ele vai só te ouvir mesmo, o momento que o psicólogo percebe que se ele interromper, ele vai atrapalhar a linha de raciocínio da pessoa. Isso pode acontecer nas primeiras sessões de atendimento, pode ser no meio, pode ser no fim. Normalmente não é uma terapia inteira de escuta, normalmente não, mas eu sempre falo normalmente porque, como eu falo, nada é tabela, nada é fixo. O profissional vai sempre avaliar a necessidade daquela pessoa que está na frente dela. Então a escuta é isso, aquele momento que a pessoa precisa elaborar alguma coisa, precisa se ouvir em voz alta. Tem também o aconselhamento, que não é exatamente o aconselhamento no termo leigo, né? Onde a pessoa vai chegar e perguntar o que eu faço. Aí o psicólogo vai falar, você vai fazer isso, isso, isso. Normalmente não é assim. Eu sempre falando normalmente porque eu falo, cada caso é um caso, que todo mundo tem sua necessidade. O aconselhamento normalmente é um desenvolvimento junto com a pessoa do que se percebe que pode ser melhor para ela naquele momento. Normalmente o aconselhamento acontece numa situação de crise, onde a pessoa chega com um burbilhão, né, um turbilhão de coisas acontecendo, a cabeça dela muito, né, a mil, e ela precisa dar uma baixada de poeira para depois ter momentos de elaboração mais profunda ou de mudanças de comportamento mais profundo. E aproveitando, falando da crise, o psicólogo pode sim atender em situações de crise. No nosso quadro, né, a gente atende muito isso, porque a gente tem uma quantidade grande de profissionais, então uma possibilidade grande de horários, de atendimento no mesmo dia, de horários ali muito próximo do momento que a pessoa ligou. Mas eu não considero tão interessante surto psicótico ser atendido em consultório. Algumas pessoas eventualmente ligam falando, olha, eu tô com uma pessoa aqui na minha família, aqui em casa, está em surto psicótico, posso levar aí? Não. O consultório de psicologia é para um trabalho de elaboração. Se a pessoa está em surto, ela não consegue a elaboração naquele momento, pelo menos. Então é importante que ela leve para um pronto-socorro, né? De preferência onde tenha um psiquiatra, mas normalmente todo clínico geral consegue lidar com o surto. Baixando esse surto, o médico vai avaliar a necessidade de medicação ou não, e aí sim, num segundo momento, vem para uma terapia, para um acompanhamento com o psicólogo. Tem a avaliação, tem algumas situações de avaliação mesmo, com testes ou sem testes. Avaliações específicas, quando a pessoa precisa de fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica e o médico pede essa avaliação, ou cirurgia plástica, ou outras cirurgias, é que a bariátrica é mais comum. O médico pede, não, eu quero que você seja avaliado por um psicólogo. O médico ele precisa saber como é que essa pessoa está emocionalmente para lidar com essa mudança na vida dela. Então, essa avaliação que normalmente vem seguida de um laudo, ou uma avaliação mais subjetiva, não para situações específicas, a avaliação do caso. É uma consulta onde o psicólogo vai entender o que acontece com essa pessoa. Nem sempre é numa consulta só que isso se conclui, né? Muitas vezes acontece por todo o processo. Muitas vezes a avaliação vai ocorrendo em paralelo com o tratamento, porque a pessoa vai mudando e o psicólogo vai sempre reavaliando a situação, o momento dessa pessoa. E a devolutiva, né? Muitas vezes no final de uma avaliação ou no final de um processo, o psicólogo tem um momento que ele se coloca, agora, olha, eu vou ter um momento agora com você para te colocar o que eu vi a respeito do que passamos nesses últimos momentos, nessas últimas sessões,
né? Às vezes o psicólogo não dá esse nome, tá? Vou fazer uma devolutiva com você, porque às vezes ele percebe que não é importante, pode até, algumas situações até atrapalhar, nomear, dar um nome. Olha, isso que nós estamos fazendo agora é uma escuta, o que estamos fazendo é um aconselhamento, o que estamos fazendo é uma devolutiva. Às vezes ele não dá o nome, muitas vezes não dá o nome, mas o processo é esse. Às vezes o protocolo específico, quando a pessoa chega com uma queixa, olha, eu quero ser mais extrovertida e eu tenho dificuldades sociais de lidar com as outras pessoas. Então, por exemplo, existe um protocolo que chama de treino de habilidades sociais que o psicólogo vai aplicar. Novamente, às vezes ele explica e fala para a pessoa que é esse o nome do que eles estão ali praticando, às vezes não. Ele coloca o negócio na prática, o negócio funciona e vai todo mundo muito bem. Às vezes o protocolo para síndrome do pânico, para depressão, enfim. Terapia de apoio para mudanças pontuais, quando a pessoa chega com uma situação específica, uma queixa muito específica. Aí, algumas situações terapia de apoio, algumas situações terapia breve. Esse nome terapia breve, às vezes é muito procurado pela sensação de uma terapia curta. Eu quero uma terapia breve, porque eu quero resolver rapidinho aqui o que eu tenho. Terapia breve, ela é muito aplicada, só que não é aplicada para todas as situações. Por isso que é interessante você ir para o psicólogo, conversar com ele e não chegar com a encomenda pronta. Olha, eu quero isso, porque às vezes o que ele percebe em você é uma outra necessidade. Então, discutir isso, conversar com um profissional pode ser muito bacana, porque esse nome terapia breve, ela quer dizer muito mais uma terapia focada em metas específicas, que pode acabar sendo curta por conta de estar trabalhando uma situaçãozinha específica, mas não necessariamente. Se a pessoa tiver uma questão, um quadro, um transtorno de personalidade, por exemplo, normalmente não se aplica uma terapia breve, não é o caso de lidar dessa forma. Enfim, como eu falo, cada caso o psicólogo vai avaliar. E tem as abordagens diferentes, né? Tem as analíticas, que tem as psicanálises, as terapias, a terapia analítica, que veio aí num segundo momento da psicanálise, que normalmente são terapias mais profundas, mais abrangentes, vai fazer um estudo mais interessante do histórico de vida da pessoa, não que as outras terapias não façam, mas a analítica tem essa característica de ser mais profunda, mais abrangente. As cognitivas comportamentais, que tem aí o objetivo de mudança de comportamentos e de pensamentos. Cognitivo se refere a isso, aos pensamentos, às formas que você percebe o mundo, conhece o mundo, daí a palavra cognição. Então, tem essa abordagem. E de novo eu falo, muitas vezes não é interessante você chegar com a encomenda da abordagem, porque normalmente os profissionais, eles são aptos a trabalhar em mais de uma abordagem e ele vai aplicar em você aquela abordagem que ele percebe que vai ser boa para você. Então, confia no seu profissional, identifica um profissional que seja bacana para você. Se você fez um tempo de terapia, é totalmente possível a troca de profissional, percebeu, olha, agora eu estou sentindo que, como você pode trocar de médico, você pode trocar de engenheiro, você pode trocar de psicólogo, é uma liberdade que a pessoa tem. Se quiser conhecer o nosso quadro, fica à vontade, todas as informações de site, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo, inclusive para atendimento, para orientação online, atendimento à distância via Skype. Para quem não está aqui em São Paulo, tem essa possibilidade, são situações específicas. O site para orientação à distância também está aqui no descritivo. Obrigada por me ouvir.